Viva Bem a Vida. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, Dr. Regis Salgado, também faz parte do quadro Quero Mudar. Dr. Regis, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Estar com vocês. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante e essencial para a saúde de cada um, que é gordura localizada e gordura abdominal. Exato. É isso aí, Dr. Regis. A primeira pergunta, como que funciona o acúmulo de gordura em nosso corpo? Bom, para nós entendermos gordura, a gente tem que retornar um pouquinho lá atrás, no início da civilização. Por quê? Porque esse elemento foi o que fez com que nós tivéssemos sobrevivido e chegássemos onde nós estamos hoje. Por quê? Porque a gordura, o que ela é? Ela é um tecido, um super tecido, vamos colocar assim. Porque ela tem mais de uma função. Todo mundo acha que gordura não serve para nada, que é simplesmente jogar fora e pronto. E não é. A gordura, ela é responsável por todo o processo de proteção do meu organismo. E essa proteção, quando a gente fala, é trauma mesmo. Quer dizer, então é aquela coisa mecânica de você proteger alguns órgãos, tá? Ela é responsável pela maioria da formação dos nossos hormônios, ou seja, a maioria deles vem a partir da gordura. Ela é responsável também pela manutenção da minha temperatura, é ela que faz com que eu tenha uma temperatura estável dentro do meu organismo, independente do que estiver do lado de fora, ou muito frio ou muito calor. E ela é responsável por quê? Pela proteção interna dos meus órgãos e pela lubrificação de pele e pelos que nós temos também. Quer dizer, então ela é um tecido extremamente importante. E ela vem do quê? Né? Que assim, como é que eu formo gordura? E aí existe uma grande contradição. Porque as pessoas imaginam que gordura ela é formada a partir do momento que eu como gordura. E na verdade não é. A gordura, o que ela é basicamente? Ela é reserva de carboidrato, ou seja, reserva de glicose. Por quê? Porque é a glicose que gera toda a energia que o meu organismo necessita para sobreviver. Então, voltando lá para o nosso amigo da caverna, o que acontecia com ele? Comia uma vez por semana, dependendo de caça, e ele tinha que sobreviver e ter energia para poder no dia seguinte caçar, ou 2 dias depois caçar, independente do que ele tinha comido ou não. Você entende? Então era a gordura que fazia essa manutenção. E aí vem uma grande assim, preocupação, principalmente para as mulheres. Por que a mulher ela tem mais dificuldade para emagrecer? Por que ela forma mais gordura? Porque ela tem mais células de gordura. Por quê? Porque lá naquela época a mulher era responsável pela manutenção do corpo dela e de um possível filho que ela fosse ter, ela tinha que alimentar 2 corpos. Então ela tinha que formar gordura com mais facilidade e perder gordura com mais dificuldade, diferente do homem que não precisava. Então isso dá a diferença, muitas vezes, do tratamento para a mulher é de uma forma, tratamento para homem é de uma outra maneira. E muitas vezes o resultado de homem até frustra um pouco as mulheres. Pô, ele não fez nada e emagreceu. Sim, por quê? Porque a própria fisiologia contribui para isso. Muito bem, doutor. Vamos falar de uma coisa sobre os alimentos. Como que os alimentos se transformam em gordura? Bom, como te falei, a glicose é o nosso combustível principal. É a partir dela que nós sobrevivemos. O nosso sistema funciona como? Dentro das nossas células existe uma organela celular chamada mitocôndria, e essa organela celular ela tem uma função, que é reagir glicose com oxigênio e liberar energia. E essa energia é convertida em trabalho e é exatamente essa energia que nos move. Então o que acaba acontecendo? Respiração é um ato totalmente involuntário, ou seja, eu não tenho controle sobre a minha respiração. Assim, hoje eu não quero respirar. Não dá, você vai respirar. Então esse oxigênio ele entra de uma forma direta dentro do meu sistema. Diferente da glicose. A glicose, embora seja um elemento totalmente necessário e ela muito importante, eu não fabrico glicose dentro do meu sistema. E para eu ter glicose, eu dependo da minha alimentação. Então, aonde eu consigo glicose? Na própria carne, existe a carne. Quando a gente fala em carne, a gente tem que entender que carne é um músculo. E o músculo ele tem um trabalho de contração, entendeu? E essa contração é feita a partir de uma liberação de energia, reagindo a reserva de glicose no músculo chamada glicogênio com oxigênio. E é aí que vem o tal do exercício aeróbico, quando eu potencializo esta ação. Sim. Tá? E a outra forma, o carboidrato, que é a principal fornecedor de glicose para o meu sistema.
Tá? O grande problema é que como a glicose ela é um elemento extremamente importante dentro do meu organismo e eu não sobrevivo sem glicose, o meu organismo não elimina a glicose de forma alguma. Então todo o excedente de glicose da minha alimentação, ele vai para onde? Ser modificado e armazenado. Só que armazena como? Como gordura. Entendeu? Então, a maior parte da gordura que nós temos no organismo, ela vem de onde? Exatamente do metabolismo da glicose, ou seja, do carboidrato. Gordura boa e gordura ruim. Explica um pouquinho pra gente. Olha, o que é uma, o que é outra. Eu não gosto muito dessa definição de gordura boa e gordura ruim, até porque a gordura é boa sempre. O que ela torna-se um problema quando ela está em excesso. E o grande problema, por que hoje as pessoas engordam mais? Por dois fatores. Primeiro, porque eu estou consumindo muito mais carboidrato do que eu deveria. Segundo fator, eu não estou gastando tanta energia quanto eu gastava. Hábito de vida. Hábito de vida. Entendeu? A própria humanidade modificou esse processo. Porque enquanto o homem das cavernas, ele andava muito, ele tinha que correr, ele tinha que fazia muito exercício para sobreviver, nós estamos exatamente no contrário. Nós trabalhamos sentados, 99% dos trabalhos são sentados, onde eu não tenho movimentação nenhuma. Então o que acaba acontecendo? O meu metabolismo ele acaba gastando menos energia do que ele deveria. E a partir daí, se eu gasto menos e consumo mais, eu armazeno mais também. Então eu formo mais gordura do que eu deveria. Então assim, a gordura, o ruim não é a gordura em si, e sim o excesso de gordura que eu estou fazendo. Nós temos dois tipos de gordura no nosso sistema. Nós temos a gordura interna, que nós chamamos de visceral, que é aquela que está entre os órgãos, e ela é mobilizada mais rápido, ou seja, aquela gordura onde eu vou buscar a energia mais rápido, essa, e eu tenho a gordura localizada. A gordura localizada é aquela que está fora do meu corpo. Tá? E aí a diferença. Por quê? Para que eu preciso de ossos? Né? O osso ele tem duas funções dentro do meu corpo. Ele tem uma função estrutural e ele tem uma função de proteção. Então, aonde eu tenho órgãos que eu não sobrevivo sem eles, eu tenho o osso em si. Certo. Exatamente para preservação da vida. Então, o tórax, coração, pulmão, fígado, tá? Eu tenho o meu cérebro, protegido por uma caixa óssea. Eu tenho a ligação do cérebro com o corpo, que é a medula espinhal, ou seja, aqui dentro desse monte de ossos passa os nervos todos, tá? E o meu sangue, que é fabricado pela medula óssea, ou seja, tudo isso está protegido. Esta região onde eu tenho a maior parte dos meus órgãos não tenho proteção óssea nenhuma. Então quem faz a proteção disso? Exatamente a gordura. Então a gordura, esta gordura é aquela que todo mundo odeia, porque ela não sai naturalmente, ou seja, não adianta eu só fazer uma dieta, não adianta eu modificar a minha alimentação, não adianta eu às vezes até fazer muito exercício, porque essa gordura fica. Por quê? Porque como ela é uma gordura que a função dela é proteção, então ela tem uma diferença estrutural. Então se eu pegar a gordura localizada, para as pessoas terem uma ideia de como é que é uma célula de gordura, eu tenho um glóbulo, tá? Aqui eu tenho a parte vital da célula, onde eu tenho os órgãos celulares, eu tenho núcleo, onde tem o DNA, onde eu tenho como todas as outras células. Correto. E eu tenho uma bolsa cheia de um óleo chamado triglicérides, que é a gordura. Certo. Tá? Então a gordura visceral é assim, toda vez que eu tenho que mobilizar a gordura, primeiro eu tenho que ter necessidade, então eu crio essa necessidade. Tá? A partir daí eu dependo de transportadores, que para ter acesso a esse triglicéride, ele vai se unir a receptores que estão aqui na membrana celular dessa célula. Tá? E a partir daí esse triglicéride ele sai daqui de dentro e ele vai ter utilidade. Diferente da gordura localizada, onde eu não tenho receptores, a célula é a mesma, mas eu não tenho receptor, então não adianta eu ter a necessidade, não adianta eu ter o transportador, porque essa gordura não vai sair. Exatamente por quê? Para ela ficar e proteger os órgãos que estão desprotegidos de parte óssea. Então essa é a diferença. Então quando muitas vezes as pessoas emagrecem no exercício, o que aconteceu com elas? Ela eliminou basicamente esta gordura e não necessariamente esta gordura. Então ela diminuiu o volume do abdômen por uma diminuição da gordura interna, que é saudável. Porque quanto menos gordura interna eu tiver, melhor. Sim. Entendeu? Porque muitas vezes o próprio colesterol, o que é o colesterol na verdade? É o triglicéride combinado a uma proteína. Exatamente para ele poder se movimentar
dentro do meu organismo, coisa que aqui ele não faz. Então, muitas vezes, os tratamentos que a gente precisa fazer, qual é? Quando você tem acúmulos muito grandes desta gordura, né, e não adianta eu só passar uma dieta, eu tenho que trabalhar alguma coisa que faça com que essa gordura saia daqui desse reservatório e possa ser utilizada. Então, e falando em colesterol, a gente tem, né, o HDL e o LDL. Então, qual que é o bom, qual que é o ruim e por que que ele é bom? Qual é a função dele? Na verdade, né? o colesterol, né, existe hoje nós conhecemos um pouquinho mais, as teorias de colesterol, elas são um pouquinho antigas, então elas vão se modificando conforme a gente vai conhecendo. Tudo que termina em ol na química identifica um elemento chamado álcool. Você entendeu? Então, o que acaba acontecendo? O colesterol não é uma gordura, e sim um álcool. E a função desse álcool, o que é? Fazer a reparação de artérias. Então, por exemplo, a artéria está lá se movimentando, mas ela pode sofrer um desgaste, ela pode sofrer uma alteração estrutural, ela pode sofrer algum mecanismo traumático por algum problema. E quem vai fazer a recomposição dessa artéria é o próprio colesterol. Ele vai lá proteger essa artéria. Só que, como é um álcool, ele não tem movimentação sozinha dentro do meu organismo. Então eu preciso de quê? De elementos que transportem esse álcool, o colesterol em si, para o local onde ele é necessário. Tá? E quem faz esse trabalho é exatamente uma coisa chamada lipoproteína, que é uma gordura unida a uma proteína. Então toda vez que eu preciso movimentar qualquer elemento dentro do meu organismo, eu utilizo quem? Proteína, sempre. Entendeu? Então, eu tenho, na verdade, 3 frações desse transportador, que é o LDL, o VLDL e o HDL, que significa o quê? A quantidade que eu tenho de gordura e de proteína. Então, quanto mais proteína eu tenho, menor a possibilidade desse colesterol se depositar, ou dessa fração de transporte se depositar dentro das minhas artérias, poderia entupi-la. Entendeu? Então o HDL é o melhor, é o que tem menos gordura e mais proteína, então nós chamamos de colesterol bom, exatamente por quê? Porque ele transporta melhor sem a possibilidade de depósito. Enquanto que as outras 2 moléculas não, elas têm uma carga maior de gordura, menos proteína, então ela pode se depositar e ela pode vir a entupir essas artérias, e até impedindo a própria ação do colesterol. Né? Tanto é que hoje, no início, né, a questão de 10 anos atrás, 15 anos atrás, nós pensávamos da seguinte forma: quanto menor o colesterol, melhor para o organismo. E não é uma verdade. Tanto é que, hoje, se a gente for falar em infarto do miocárdio, tá? O que eu tenho? Eu tenho lesão muscular na musculatura do coração e eu tenho lesão arterial nas coronárias. E o que acaba acontecendo? Quando eu tenho pouco colesterol circulante, eu não tenho reparação, principalmente da coronária, que é uma artéria. Então isso faz até piorar a situação daquele infarto. Por quê? Porque o infarto hoje a gente sabe que não é causado por um entupimento de coronária, e sim por um processo inflamatório da coronária que acaba nutrindo a parede do miocárdio, do coração. Então, quando eu não levando o reparador, que é o colesterol, eu deixa essa situação muito mais complicada para o paciente. Então hoje nós trabalhamos com níveis de colesterol um pouquinho mais altos do que se pensava há 10 anos atrás, quando a gente imaginava que era o excesso de colesterol que causava isso. Hoje a gente sabe que não é. Exatamente, o colesterol ele está indo para lá para proteger aquela artéria e não necessariamente para prejudicar. Mas mesmo assim, quando eu deposito muito o VLDL e o LDL dentro das minhas artérias, eu prejudico a dinâmica circulatória do sangue dentro daquela artéria. Com isso, a nutrição do sangue, que deveria chegar com maior eficiência dentro da musculatura do coração, não chega, e aí acaba prejudicando com certeza. E elevando a pressão arterial e uma outra série de situações. Dr. Regis, a última pergunta, né, para a gente encerrar o primeiro capítulo, né, Suzana? O senhor falou de proteína. E aí, de repente, a gente se vê hoje as pessoas perguntando, falam, olha, eu estou fazendo atividade física, eu estou perdendo gordura, mas eu não estou ganhando massa magra. Dá para explicar um pouquinho desse processo? Porque acho que entra dentro do que o senhor falou aí sobre proteína, queima de gordura, né? Exato. Só para a gente aproveitar o ensejo. O que acontece? Quando a gente, voltando especificamente para exercício físico e não para sobrevivência, que são situações completamente diferentes, né? No exercício físico, o que eu tenho? Toda vez que eu faço um trabalho muscular, eu tenho lesão muscular.
Então o meu músculo ele se rompe, tá? O cérebro entende que aquela carga de exercício foi muito maior do que a capacidade do músculo e por conta disso ele se vê necessário aumentar a quantidade de fibras e o tamanho dessa fibra a para a reconstituição do músculo, tá? E o músculo é 100% proteína. Bom, então o que acontece com a proteína? A proteína ela é a maior é o elemento que maior quantidade dentro do meu sistema, né? Então eu tenho proteína na minha massa muscular, eu tenho proteína na minha pele, no meu cabelo, nos pelos, nos meus hormônios, nos meus anticorpos, o meu sangue basicamente é proteína. Quer dizer, então o consumo de proteína que eu tenho é muito grande. E aí o que acontece? A pessoa acha que ela vai para a academia, mas ela já come carne suficiente no almoço e no jantar, já vai formar massa muscular. Não vai. Por quê? Porque existe uma regra que é assim, para eu formar massa muscular, eu preciso de 2 gramas de proteína livre para cada quilo de peso. Tá? Imagina uma pessoa de 70 quilos, ela teria que consumir 140 gramas de proteína livre. Isso é fácil, é só comer um bife 140 gramas, certo? Errado. Por quê? Porque 100 gramas de carne fornece para mim 30 gramas de proteína. Ou seja, eu preciso de 140. Ou seja, tenho que multiplicar isso aqui até chegar em 140. Ou seja, se a gente for fazer em termos de peso, dá quase meio quilo de carne que eu tenho que consumir para eu ter condição de refazer a minha musculatura. E aí entra a suplementação. A suplementação ela vem cobrir exatamente essa necessidade. E se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou perder massa muscular. Por quê? Porque toda vez que eu faço exercício, eu quebro a massa muscular. Eu quebro a massa muscular em 2 situações. Uma, no próprio exercício, pela sobrecarga, sim, e pela geração de energia do meu exercício também. Porque o que acontece? O glicogênio, que é a glicose que eu tenho armazenada no meu músculo, ele tem um tempo dentro do meu sistema. A partir do momento que eu começo um exercício, os primeiros 40 minutos é glicose e glicogênio. A partir daí, eu vou ter que usar outro combustível. E aí, o que eu uso como combustível? A própria proteína do músculo. Você entendeu? Então, aí entra no tal do anaeróbico. Quando eu falo em anaeróbico, é uma reação onde não ocorre presença de oxigênio. Então, eu faço fermentação de lactato, que eu retiro da proteína da fibra muscular, e a partir daí eu mantenho a geração de energia. Ou seja, eu rompi fibra. Agora, se eu não tiver proteína suficiente na minha alimentação para suprir, essa fibra não vai ser regenerada. Pelo contrário, eu estou cada dia mais perdendo massa muscular, ao invés de estar ganhando e fazendo exercício. E isso é frustrante para a maioria das pessoas. Vamos pegar só um exemplo para encerrar, sim, porque é rico o assunto e o pessoal com certeza vai ficar no ar isso. Vai. Né? Assim, meu Deus, eu queria saber mais isso, aquilo, mas devagarzinho a gente vai esclarecendo as dúvidas. Vamos falar de uma participante rapidinho só. A Marta, por exemplo. A Marta. Dentro desse processo que o senhor explicou, ela tem um sobrepeso, então ela tem bastante gordura, sim, certo? E pouca fibra muscular. Pouca fibra muscular. E um metabolismo que não estava funcionando por uma deficiência de alguns hormônios que ela estava produzindo muito pouco. Tá, vamos falar, então, uma pessoa no quadro da Marta, porque tem muita gente que pega como exemplo as pessoas que, sim, estão no quadro Quero Mudar e fala, eu também quero mudar, eu sou assim, eu me identifico com a pessoa, vou, né? seguir a linha dessa pessoa, né? Então, dentro disso, não adianta a Marta fazer um monte de aeróbico, e não é porque ela tem muita gordura, não, que ela vai ganhar massa magra, ela, não, tem que ingerir mais proteína, sim, dentro desse processo. Ela precisa ingerir mais proteína, ela precisa aumentar o consumo. Lembra dentro daquilo que eu te falei, o organismo ele só queima a gordura quando ele precisa. Se ele não tiver utilidade, ele não vai utilizar. Por quê? Porque é reserva. Ninguém joga a reserva fora, nem muito menos o nosso sistema. Nosso sistema é um computador perfeito. Então, ele entende que ele não vai jogar fora de forma alguma e com isso ele vai tentar preservar ao máximo as reservas dele. Porque, sabe qual é o grande problema, Maurício? É que o órgão que mais consome glicose dentro do meu sistema é o cérebro, não é o músculo. Todo mundo acha que é a massa muscular e não é. Então, por isso que nós gostamos muito mais de carboidrato, por isso que nós gostamos muito mais de doce do que de carne, por exemplo. Por isso que é muito mais fácil você comer um determinado tipo de alimento do que outro. É muito mais fácil comer uma pizza do que comer um pedaço de carne. Por quê? Porque o meu cérebro entende o seguinte, quanto mais glicose eu tenho, melhor. Você entendeu? Então, voltando para a Marta, o que eu preciso fazer com ela? Adequar essa alimentação, tá? Por quê? Assim, reduzir o máximo possível a ingesta de carboidrato dela, porque mas aí ela não vai ficar fraca? Não, ela tem muita reserva para utilizar. Entendeu? Que é outra coisa que as pessoas também não entendem, você entende? Sim. É assim,
eu tô emagrecendo, então quanto eu preciso de carboidrato de verdade no meu dia a dia? Olha, só para você ter ideia, o metabolismo, em média, da mulher varia entre 1.600 a 1.800 calorias de repouso, assim que a gente chama de metabolismo basal, e o homem de 1.800 a 2.200. Ou seja, se eu lembrar que para cada grão de glicose eu gero 4 calorias, é só dividir isso por 4 e é a quantidade de carboidrato que eu vou precisar no meu dia inteiro. E se a gente for fazer a conta direitinho, a gente vai chegar na seguinte conclusão: eu preciso de 2 colheres de arroz no máximo. É isso aí. Suzana, não vou fazer mais nenhuma pergunta. Vamos deixar para o segundo vídeo. No próximo vídeo, né, quero agradecer já ao Dr. Regis. Vocês continuem nos acompanhando, o assunto vai se estender. A gente tem um outro vídeo que a gente agora vai falar sobre alimentação. Então não percam, nos acompanhem no vivabenhavida.com.br e aqui no nosso canal do YouTube.